Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital, certo? Então a gente vem conversando aí um pouco nas últimas aulas a respeito essa parte da estrutura sólida do nosso planeta, placas tectônicas, formas, estruturas geológicas, formas de relevo. Conversamos sobre solos e sua degradação um pouco, chamei a última atenção ali no finalzinho da aula, né? Presta um pouco mais de atenção, principalmente nessas técnicas de conservação do solo. Existem as curvas de nível, né? Sem sombra de dúvidas, manter a vegetação natural é a melhor forma de conservação do solo, mas só que daí a gente não consegue usar o solo, né? Como é que a gente vai fazer com isso aí, certo? Então o que nós acabamos tendo aqui? Então nós acabamos sendo que hoje nós vamos nos voltar um pouquinho mais para o nosso país. E nós vamos tratar de dar uma olhadinha aqui em algumas formas de relevo que nós encontramos, né? Como é que se dá, como é que está disposto as principais formas de relevo que nós encontramos aqui no nosso país? Então, se você lembrar das nossas aulas anteriores, o que acaba acontecendo com você? Você vai ter muito claro na sua cabeça aí que essas formas anteriores, ou nas nossas aulas anteriores, melhor dizendo, eu já tinha chamado a atenção para você, ou de você, a respeito das chamadas placas tectônicas. O que acontece com essas placas tectônicas? Quais são suas principais características, principalmente voltadas para o Brasil aí? Então, se você voltar lá na nossa segunda aula, você vai ter lá, né? Nossas placas tectônicas, elas acabam de que forma? Quando nós falamos na realidade brasileira, o Brasil está assentado exatamente sobre uma dessas placas tectônicas. Então nós acabamos encontrando o quê? Como nós vamos ver lá no finalzinho da nossa aula de hoje, essa localização do Brasil no centro de uma placa tectônica, ela acaba apresentando o quê? Algumas características que são características muito específicas do nosso relevo, principalmente no que diz respeito à ação de agentes internos e externos. Então lá no finalzinho da nossa conversa, eu venho mais uma vez ver com você como é que isto funciona, tá? Agora então a gente vai aqui dar uma olhada nas formas de relevo que nós temos no Brasil. Uma coisa que a gente tem que ter muito clara a respeito do nosso país é o seguinte, né? Nós temos um país que ele possui uma extensão territorial que é quase que continental, não é mesmo? E daí? Daí quando nós começamos a analisar os aspectos brasileiros, nós acabamos percebendo que existe uma diversidade muito grande de aspectos. Isso é muito complexo devido a isso, né? Por isso que a gente costuma muitas vezes dizer que dentro do Brasil existem diversos Brasis, tá certo? E não vai ser muito diferente com o nosso relevo, né? Eu sempre falo para os meus alunos, deve ser muito fácil estudar a geografia de um país europeu, que geralmente eles são de pequena extensão territorial e geograficamente eles são muito simples, mas nós aqui não, nós aqui é muito complicado, né? Então, no que diz respeito a esse relevo do Brasil, eu quero que você tenha uma coisa muito clara na sua cabeça, né? Existe uma diversidade muito grande de formas de relevo. E também ao longo da história acabou acontecendo o quê? Existiram muitas pessoas que buscaram estudar, classificar essas diferentes formas de relevo aí. Tudo bem? Então tá bom. É isso que nós vamos começar a dar uma olhadinha na nossa aula de hoje. O que acontece? Quais são essas principais formas de relevo? E principalmente, os diferentes modelos que nós tivemos de classificação dessas formas. Vamos dar uma olhadinha nisso então? Temos aqui então a nossa primeira telinha. Tá aí, ó. Nossa primeira telinha, lá na década de 1940. Sujeito chamado Haroldo de Azevedo, um geógrafo aí,
ele foi o sujeito que teve a primeira preocupação, por assim dizer, em classificar o relevo brasileiro. Então, como pode bem você ver nesse mapa, ele basicamente se preocupou com duas grandes formações existentes no relevo brasileiro: os planaltos e as planícies, né? Então, se você for até o nosso mapinha ali, você vai ver, ó, lá em cima, mais ao norte, o Planalto das Guianas, daí nós temos o Planalto Central, o Planalto Atlântico, o Planalto Meridional e também a presença das planícies no Brasil: a Amazônica, a Bacia do Pantanal, a Costeira e a Planície do Pampa. Então olha lá, ó. Haroldo de Azevedo, às vezes eu fico pensando isso, né? Foi se preocupar com esse tipo de coisa lá na década de 1940. Né? Qual era a tecnologia que nós tínhamos para criar esse tipo de classificação? Muito pouca. Né? Lembrando que algumas regiões brasileiras aí, principalmente aquelas mais afastadas, até mesmo você devia ter, e com certeza tinha, um difícil acesso. Então ele criou essa primeira classificação de uma forma muito simples. A gente entende por que aconteceu isso, né? Essa forma muito simples acabou gerando o quê? Então, apenas e exclusivamente duas grandes formas de relevo, planalto e planície. E ele, por sua vez, acabou fazendo o quê? Se utilizando de cotas altimétricas, certo? Então ele basicamente chamou atenção para isso. Onde nós acabamos encontrando aí a presença justamente apenas e exclusivamente de cota altimétrica. Acima de 200 metros, é tudo planalto. Abaixo de 200 metros, é tudo planície. Sabemos que hoje a realidade é diferente, mas é uma pessoa que merece nossa consideração. Por conta de quê? Por conta que foi o primeiro que se preocupou a fazer isso. Tá? Mais tarde, nós tivemos o surgimento de Aziz Absaber. Ele também entrou mais ou menos nesse mesmo esquema do Haroldo de Azevedo. Trabalhou com duas principais formas, certo? Planície e planalto. Só que ele vai dizer que não é a cota altimétrica que define tanto a planície como o planalto. Como você pode bem ver aqui, presta atenção comigo, planaltos, onde o processo de erosão é maior, e as planícies, onde o processo de deposição é maior. Já voltamos lá no nosso mapa, tá? Então o que é que nós acabamos encontrando aqui? Planaltos, você tem um processo que é um processo chamado de erosão. Então ali acaba acontecendo o quê? O desgaste devido à ação dos chamados agentes externos do relevo. Tá? Então, aonde você tem desgaste, certo? Erosão aí em grande quantidade, isso nós classificamos enquanto um planalto, não mais cotas altimétricas, certo? Daí, por outro lado, nós acabamos sendo que essas regiões onde esses depósitos vão acontecer, então o processo de deposição desses sedimentos, ele classificou como uma planície. Voltando ao nosso mapa aqui, o que é que nós encontramos lá? Então você percebe que apesar de surgirem outras unidades aí, o negócio se assemelha muito com a classificação anterior. Planalto das Guianas, daí houve o quê? Surgimento das chamadas planícies e terras baixas amazônicas. Daí ali, ó, esse Planalto Central, uma divisão maior, correto? Planalto Maranhão, Piauí, Nordestino, Serras e Planalto do Leste e Sudeste e o Planalto Meridional. Ainda a presença da planície do Pantanal e planícies e terras baixas costeiras. A grande mudança que nós vamos ter é lá no sul, né? Onde a planície dos Pampas virou o Planalto Uruguaio Rio-Grandense. Correto? Então essas são as características dessa segunda forma de classificação. Ainda nós temos essa terceira e atual forma de classificação aí, que ela é muito mais complexa e isso só foi possível acontecer por conta de quê?
por conta do desenvolvimento de novas tecnologias. E a mais recente, ela teve seu término quase na década de 1990. Dá uma olhada no mapinha aqui para nós então. Classificação de Jurandir Ross. Como você pode bem perceber, ela é uma classificação que vai criar o quê? Muito complexa. 28 unidades diferentes, que se baseiam agora sim em 3 critérios. Morfoestrutura, né? Que é a estrutura geológica. Morfoescultura, a ação dos agentes externos. E morfoclimática, que é a ação do clima sobre essa região. Então, aí uma forma de classificação, que ela é uma forma de classificação um pouquinho mais complexa. Tudo bem? Tudo legal? Então tá. Olha lá, ó. Agora, para nós fecharmos nossa aulinha de hoje, eu tinha chamado a tua atenção lá no começo da nossa conversa, lembrar isso aqui mais uma vez. Território brasileiro, ele vai ter a ação dos agentes internos, principalmente no seu passado, né? Porque nós estamos no centro dessa placa sul-americana e já não existe ação em grande quantidade. Mas, por outro lado, os chamados agentes externos do relevo, os chamados agentes exógenos, eles trabalham com uma intensidade muito grande no nosso país. Temperatura e umidade elevada. Isso faz com que nossas formas de relevo não atinjam o quê? Grandes altitudes, certo? Fica para você? Exercício, não esqueça dos exercícios aí. Páginas 765 e 766. É claro que lá na tua apostila existe o quê? Existe uma quantidade muito grande de outros exercícios que eu gostaria que você estivesse resolvendo também. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.